Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Cristina. Quem me contava essa história era minha avó. E segundo ela, isso tinha acontecido com sua irmã Nazaré. E que por pouco não aconteceu uma tragédia. Eu morava numa comunidade rural, próximo a Uruçuí, no Piauí. Estava casada com o Osmar há 2 anos e tínhamos tido nosso primeiro filho Joaquim. Vivíamos de uma plantação de milho e de nossa horta, além de ter umas poucas criações de animais, como porcos, galinhas e umas poucas cabeças de gado. Apesar que naquele instante de minha vida estava tudo tranquilo, há uns meses atrás, enquanto eu estava grávida, minha vida estava um caos. Minha gravidez foi de risco e eu sofria de enjoos constantes. Qualquer mínimo movimento eu sangrava, então a maior parte do tempo eu só ficava deitada. Osmar tinha arrumado uma amante e mal dava atenção para mim. Além da misericórdia de Deus, tinha um casal de vizinhos que me ajudava em tudo. Rita e Paulo eram os meus anjos da guarda. Mesmo Rita fazendo tudo o que podia por mim, à noite eu sempre ficava sozinha. Em uma noite, eu estava passando mal como sempre, com fortes dores, quando escutei passos na entrada da casa. Com muito esforço, chamei o nome de Osmar, achando que era ele que estava chegando em casa. Porém, não obtive resposta. O silêncio tomou conta do ambiente e achei que estava ouvindo coisas que não existiam. Eu percebi que no decorrer de várias semanas, sempre escutava barulhos tanto na frente de casa quanto ao redor. Certa noite, até senti um cheiro muito forte próximo à janela do meu quarto. Aquilo me embrulhou o estômago de uma forma que os enjoos não passavam. Eu chamava por Osmar e não escutava resposta. Depois de passar por isso por várias noites, chamei meu marido dizendo o que estava acontecendo. Furioso, ele disse que eu estava inventando mentiras para fazê-lo voltar a dormir em casa. Quando eu escutei aquilo, senti uma raiva tão grande que todo o sofrimento que eu estava sentindo coloquei para fora. Eu disse que era obrigação dele cuidar de mim e do filho que eu estava carregando. Já que ele tinha me tirado da casa de meus pais, ele tinha a obrigação de cuidar de nós. Tomada pela raiva, eu disse que ele não era um homem de verdade. E claro, depois de explodir, acabei desmaiando. Quando acordei, meu marido disse que ia passar a dormir em casa, até que o nosso filho nascesse. E a partir daquela noite, ele começou a cumprir a sua palavra. Na noite em que Osmar voltou a ficar em casa, de novo aquilo aconteceu. Me acordei com barulhos ao redor da casa, e meu marido já estava sentado na cama e perguntou bem baixinho: "O que é isso?" E eu respondi a ele que era esse o som que eu escutava por várias noites. Nós sentimos um forte cheiro de podre, e Osmar decidiu perguntar quem era. Naquela noite posso dizer que tivemos uma resposta. Escutamos um rosnado ao lado do nosso quarto, seguido de uma pancada na parede. Meu marido pegou o facão e ficou de guarda a noite toda, com medo de, seja lá o que fosse aquilo, entrar em casa. Depois de um tempo, tudo ficou em silêncio, e nem dormimos mais naquela noite. Depois daquele acontecido, Osmar acreditou em mim. As coisas ficaram melhores, e ele começou a ficar em casa, e não me deixava sozinha por muito tempo. Parecia até outro homem. Após alguns dias daquele acontecimento, eu entrei em trabalho de parto. E assim como a gravidez foi complicada, o parto não foi diferente. Eu perdi muito sangue, e por pouco, também não perdi a vida. Apesar das dificuldades, eu sobrevivi, e Joaquim nasceu forte e saudável. Depois que nosso filho nasceu, sempre fazíamos uma fogueira na frente da casa, logo ao cair da noite. Fazíamos comida ao ar livre e conversávamos bastante. Meu marido só sabia fazer sopa ou um cozido de carne. Ele dizia que como eu tinha perdido muito sangue, eu devia ingerir muito líquido, e eu não discordei. Certa noite, estávamos na frente de nossa casa, como sempre fazíamos. Meu marido estava com uma panela cheia de água naquela fogueira. A noite mal tinha começado,
e notamos uma movimentação de galhos quebrando vindo pela mata, que ficava em frente à nossa casa. Aquele barulho foi se aproximando e ficando mais alto, até que tive uma das piores visões da minha vida. Um bicho que lembrava muito um cachorro saiu de dentro daquela mata. Era enorme e com grandes olhos vermelhos. Ele ignorou Osmar e veio na minha direção. No susto, eu caí no chão tentando de todo jeito afastar aquilo de mim. Ele queria abocanhar o meu bebê. Como eu estava caída no chão, com uma mão eu segurava o Joaquim e com as pernas eu chutava aquela coisa. Osmar pegou um pedaço de pau e batia com muita força nas costas daquele bicho, mas ele parecia nem se importar. Até que Osmar decidiu pegar a panela e jogou a água fervendo nas costas dele. Aquilo começou a gritar e rolar pelo chão. Eu aproveitei a oportunidade e corri com meu marido para dentro de casa. Trancamos tudo. Por precaução, Osmar já tinha reforçado todas as portas e janelas, desde os barulhos que tínhamos ouvido antes. Aquela noite foi um pesadelo. Aquele bicho arranhava as paredes da casa, rosnava e se jogava contra as portas e janelas. Não tínhamos armas além de um facão, e nos restou aguentarmos o máximo que dava. Isso durou até as 5 da manhã, até que tudo ficou silêncio. Quando o sol apareceu, eu e Osmar saímos de casa e vimos que as portas e janelas estavam muito danificadas. Meu marido começou a ver o que tinha que ser consertado. Ele então decidiu ir à casa de Paulo, pedir ferramentas emprestadas para começar os reparos. Um tempo depois, Osmar chegou muito sério e eu perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que ao chegar à casa de Paulo, foi encontrando Rita e perguntando sobre Paulo, e falou que queria umas ferramentas emprestadas. Ele contou para Rita o que tinha acontecido na noite anterior, e ela ficou nitidamente desconfortável com aquela conversa. Logo depois, disse que Paulo estava doente e que precisava descansar, mas que ele poderia pegar as ferramentas, que era só ir até um galpão que ficava nos fundos da casa. Ele foi até lá e pegou o que precisava, e na volta decidiu passar pelo outro lado da casa. Assim, ele passaria pelo quarto de Paulo e veria como ele estava. Ao chegar na janela do quarto, ele viu que Paulo estava deitado na cama de bruços e com as costas queimadas. Ao ver aquilo, Osmar saiu o mais depressa possível, e assim que ele terminou de me contar tudo, percebemos que aquele bicho da noite passada era o próprio Paulo. Alguns dias depois, descobrimos que Paulo e Rita tinham se mudado, sem se despedir de ninguém, e nunca mais soubemos notícias deles. O motivo da mudança ficou claro. Eles fugiram, porque tínhamos descoberto o seu grande segredo. A Serra da Velha Pobre é um local cercado de mistérios. As águas próximas a essa serra são bastante agitadas e violentas. Naufrágios de embarcações e desaparecimentos de pessoas eram bem frequentes nesse local. Inclusive, até hoje, dizem que uma criatura imensa habita o fundo daquele rio. Quem me contou essa história foi o meu avô, e ela narra como um homem se sentia culpado pelo destino cruel de sua esposa. Osvaldo era casado com Dalva, moravam na comunidade Jutaí. Dalva era linda e era a mulher mais cobiçada da região, mas como era casada, todos a respeitavam. Ela era doce e gentil com qualquer pessoa. Até que um dia, o casal foi até a cidade mais próxima. Iam comprar a mercadoria do mês e em seguida voltar para casa. Ambos fizeram tudo o que deveriam na cidade. Resolveram seus problemas e colocaram a mercadoria dentro da canoa e foram remando até a comunidade em que moravam. Quando estavam se aproximando da serra, Osvaldo sentiu que as águas ficaram mais violentas. O ribanceiro ficou intenso e Dalva logo gritou, pedindo para jogarem as mercadorias fora, para deixar a canoa mais leve e remar para longe da serra. Quando começaram a esvaziar a canoa, veio uma forte onda de água e ela virou. Osvaldo tentou segurar Dalva, mas não conseguiu. As águas estavam intensas e ele mal conseguia se salvar. Até que depois de um tempo, passou uma embarcação e salvou Osvaldo. Ele dizia que tinha que procurar sua esposa, mas com a fúria da água, era perigoso demais para ficar ali. Passado alguns dias, Osvaldo sonhou com Dalva. Ela dizia que tinha sido encantada.
mas que ainda teria 2 chances de voltar para o plano material. E sua próxima aparição seria daqui a 7 dias, à meia-noite. Ela sairia de dentro do rio e iria em direção à casa deles. Ela disse que iria andar até a cama do casal e que nada nem ninguém devia tocar ou ousar falar com ela, pois qualquer sinal mínimo de contato, ela sairia correndo de volta para o rio. Ela avisou que estaria em uma espécie de transe e que não iria falar com ninguém. O marido só devia esperar que ela se deitasse na cama e esperasse amanhecer, e daí ela voltaria para ele. Quando Oswaldo acordou, só esperou amanhecer e foi logo à casa da benzedeira da região. Contou a ela sobre o sonho que tinha tido. A senhora então contou a ele que provavelmente o espírito das águas tinha se agradado de sua esposa, mas se ele seguisse suas orientações, tudo daria certo. Logo os rumores se espalharam por toda a comunidade, e passados 7 dias, a comunidade se preparou para receber Dalva. A casa deles estava cheia. A maioria ali era curioso para ver se aquilo era realmente verdade. Inclusive a benzedeira estava ali, para garantir que tudo ia dar certo. À meia-noite, Dalva saiu do rio e foi andando até a direção de sua casa. Ninguém ali acreditava no que estava vendo. Ela chegou na porta de casa e um silêncio absoluto reinava. Afinal, a orientação era que ninguém falasse com ela. Até que quando ela chegou na porta do quarto do casal, Oswaldo enlouqueceu. Ele foi correndo abraçar Dalva e ela deu um grito ensurdecedor. Foram 10 homens tentando segurar ela, mas todos falharam. Diziam que de seu corpo saía uma espécie de musgo que deixava ela lisa e impediu de segurar ela. Logo ela se soltou e voltou para o rio. Oswaldo chorava como um bebê e a benzedeira o repreendeu por ter feito aquilo. Bastava esperar mais um pouco que teria sua esposa de volta. Chegou a outra noite e Oswaldo sonhou novamente com sua mulher. Ela chorava perguntando por que o marido tinha feito aquilo, e era só ele ter esperado mais um pouco. Ela disse que teria mais uma chance de voltar para ele, que seria daqui a 1 mês, a partir das 6 horas da tarde. Mas que ela não estaria em uma forma humana, e sim de uma cobra monstruosa. Ela seria tão grande que cobriria uma praia inteira. Teria chifres na cabeça e que, para salvar ela, ele teria que encher uma garrafa de leite materno e derramar em sua cabeça. Disse também que ele poderia subir pela sua cauda, pois ela estaria dormindo e não o atacaria. Oswaldo novamente procurou a benzedeira. Ela disse que iria conseguir o leite materno para quando aquele dia chegasse. Após 1 mês, já estava tudo preparado, e Oswaldo pegou a garrafa com o leite e foi até em direção à praia. Ele foi só, e chegando lá, se deparou com aquela criatura abissal. Ele disse que era uma cobra enorme, e tinha algo como chifres espalhados por todo o corpo. Ele ainda se aproximou, mas sentiu um medo tão grande que em cima da hora desistiu e voltou para casa. Depois daquele dia, Oswaldo nunca mais sonhou com Dalva. Ele chorava todos os dias, lamentando o destino de sua amada e amaldiçoando a si mesmo por sua covardia. Diz a lenda que as águas da Serra da Velha Pobre são furiosas devido ao rancor daquela cobra, de ter sido abandonada por seu amado. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.